Rede Mulher. Tudo o que você quer. Oi, minha amiga, é o seu programa Saúde Feminina entrando no ar aqui pela Rede Mulher e Rede Família e também pelo site www.arcauniversal.com. Não vai esquecer que não tem o BR, hein? arcauniversal.com. Você vai lá, clica no Arca Mídia, aparece um montão de programas da Record, da Rede Mulher. Você escolhe o que você quer ver, tem vários itens. O Saúde Feminina está em bem-estar, tá bom? Você vai lá no finzinho, tá lá Saúde Feminina, clicou, aparece os temas, você escolhe, clicou, aparece o programa. Você também pode assistir programas passados no nosso site www.isabel.vasconcelos.com.br e lá você encontra a programação para a semana inteirinha com fotos dos doutores, tudo que vai rolar aqui, aí você não perde aquele tema que é particularmente importante para você, não é? Então é isso aí, fique ligada e use e abuse de saúde feminina, porque aqui a gente não deixa você doente, a gente só faz você ir para cima. A gente só fala em prevenção e tratamento, em saúde, alegria, esperança, não é? Nada daqueles programas que você assiste e sai doente depois quando o programa acaba, começa a sentir todos aqueles sintomas horrorosos. Ou aqueles outros programas que falam pra você que se você é gorda, você vai morrer gorda porque não tem jeito. Tem jeito. Eu sou obesa e me mantenho assim como você tá me vendo, tá vendo? Graças aos meus médicos, a um controle da minha dieta, então... Fica tranquila que tudo tem solução, sim. O que não tem solução é a morte, o resto tem. Hoje nós vamos falar aqui de um tema super importante. Ó, hoje é dia de falar da saúde dos dentes, então fica ligada. Porque você sabe que 65% dos casos de câncer de boca são tardiamente diagnosticados. Aliás, não é só com o câncer da boca que acontece isso. Porque as pessoas não fazem prevenção, se descuidam, não percebem, quando vão ver, já estão com câncer lá andando há muito tempo, já está grande o negócio, já é muito mais difícil de tratar. Então, é super importante sim fazer sua prevenção. Agora, tem uma notícia boa para as mulheres aqui nesse tema, porque dá mais em homem do que em mulher câncer bucal, sabia? É a única coisa que dá mais em homem do que em mulher, porque o resto das doenças tudo dá mais em mulher, não é? Pois é, então tem isso. Então, eu já vou apresentar para você os nossos doutores que estão aqui para falar sobre a prevenção do câncer bucal. Mas primeiro, eu quero ver um indicador de saúde. Vamos lá, dedinho, pode rodar. Com a mesma eficácia e padrão de qualidade dos remédios de marca que fabrica, a Novartis possui uma linha de genéricos que custam até 50% menos. Genéricos, exija Novartis. Bom, para falar sobre prevenção do câncer bucal, estou recebendo hoje pela primeira vez com muita alegria o Dr. Luciano Dibi, que é professor titular de estomatologia da Unip e coordenador do setor de reabilitação bucomaxilo da Unifesp. Obrigada, doutor, pela presença. Estou também com a doutora Alessandra Mazzoni, que é especialista em dentística restauradora e estética e mestranda pela Unifesp. Bom, doutor Luciano trouxe um montão de imagens aqui para a gente ver, para você saber o que tem que você ficar preocupado ou não. Aliás, não tem que ficar preocupado, porque se tiver alguma coisa errada é só correr no dentista e ir rapidinho lá. Mas deveria ir antes, né? Seria melhor que fizesse prevenção, sempre, né? Quem vai no dentista sempre não corre esse risco, né? De ter um câncer aí, ou corre. Mesmo assim, ele pode estar lá escondido e demorar para se manifestar. O começo do câncer é sempre sem sintomas, mas algum sinalzinho ele vai mostrar. E o bom dentista é aquele que vai examinar além do que o paciente se queixa. E fazendo esse exame, ele vai poder fazer o diagnóstico antes do paciente de fato perceber o problema. Que bom, né? Agora, é verdade que dá mais em homem câncer de boca? Na verdade, não é que dá mais em homem. Acaba acontecendo pelas estatísticas porque, culturalmente ainda, um homem é aquele que se expõe mais aos fatores de risco, né? Eu não sei se da parte celular o doutor Luciano pode acrescentar alguma coisa, mas o homem fuma mais do que a mulher. Hoje em dia a mulher já está fumando tanto quanto o homem, se expõe mais ao álcool, socialmente acaba bebendo mais do que a mulher. Isso acaba levando o paciente a desenvolver mais
O câncer, como o doutor Luciano vai falar, o câncer de boca, na verdade, essas lesões cancerizáveis, não são necessariamente câncer, mas são lesões que apresentam características morfológicas que, diante desses fatores de risco e de uma pessoa que esteja geneticamente predisposta, vai poder desenvolver. Então, nesse sentido, o homem acaba tendo uma porcentagem de 3 vezes. O que mais que é risco além de fumar e beber? A exposição ao sol, principalmente essas pessoas que trabalham debaixo do sol sem protetor, falta de higiene adequada bucal, má alimentação, uso de próteses mal adaptadas, algumas coisas, objetos cortantes na boca, ou seja, tudo aquilo que pode traumatizar a boca. O piercing, como o doutor Eduardo já falou aqui pra gente, ele ainda não se tem o diagnóstico de que o piercing é um precursor do câncer. O que eles têm do piercing ainda como resultado desses estudos que eles vêm fazendo é de que realmente o piercing, em 100% dos casos que foram feitas as biópsias, ele mostrou que havia uma alteração celular, uma hipertrofia, pelo menos, né? Encontrou vários tipos de bactérias, inclusive chegou a encontrar o HPV. Então, isso significa que daqui a alguns anos pode-se chegar à conclusão de que ele seja um precursor do câncer, não é isso, doutor? É melhor não pôr nada desses negócios dentro da boca. Na boca só dente, né? E olha lá. Há 40 anos, a proporção de câncer homem para mulher eram 7 homens para uma mulher. Hoje, essa proporção já chegou a 3 para 1. Estima-se que, com o passar do tempo, essa proporção chegue praticamente 1 para 1. Então tem tudo a ver com os fatores de risco mesmo. Tem tudo a ver com os fatores de risco. Quando começou aquele projeto Genoma do câncer, se imaginava que fosse encontrar um gene específico para causar o câncer de boca. E quando a pesquisa se desenvolveu, se viu que tem mais de 500 mil tipos de genes responsáveis pelo aparecimento de câncer de boca. O que significa que o fator externo é muito importante. É importante então, mesmo. É um câncer que é possível falar em prevenção. Se não em 100%, mas numa grande porcentagem. E uma pessoa que fume, por exemplo, um maço de cigarro por dia, durante 10 anos, tem 25 vezes mais de chance de ter câncer do que quem não fume. Portanto, as mulheres, estatisticamente, começaram a fumar mais a partir dos anos 60. E esse fator de risco vai fazendo efeito com o passar do tempo. Então, hoje, no ano 2000, é que efetivamente essa proporção está se tornando mais importante nas mulheres também. Pois é, né? Já o doutor vai mostrar para você um montão de imagens legais que ele trouxe. Agora, eu tenho um recado legal também, mas é da minha amiga Gorete. Ó, presta atenção nesse recado da Gorete, né, Gorete? É isso aí, Isabel. Um recado super importante para você que para aluguel, quer parar de pagar aluguel, só que com segurança. Então, preste atenção nessas imagens. Olá! Esse recado é para você que quer comprar a sua casa própria, construir ou até mesmo reformar. Com a Right Placer isso já é possível com parcelas fixas a partir de R$ 83,00. Não é consórcio, não é título de capitalização. Você fecha negócio direto com a construtora, que é registrada e fiscalizada pelo CREA. Portanto, total segurança no fechamento do seu negócio. Então ligue agora, 0 operadora 11 2142 9299. Afinal de contas, pagar aluguel com a Right Placer virou coisa do passado. Ligue já. É isso aí, coisa do passado mesmo. Como você mesmo pode ver, é uma construtora. Então é por isso que é seguro para você. Construtora que é registrada, fiscalizada pelo CREA e olha, parcelas a partir de R$ 83,00. Você já consegue ter o seu imóvel. Ou até mesmo fazer aquela reforma que você tanto sonha. Ou construir naquele terreno que você comprou e está lá parado. Tudo isso a Right Place faz por você. Então vai ligando agora, 0 operadora 11 2142 9299. Mesmo porque você que ligar agora para a Right Place. Fechou negócio com a Right Place, ainda vai ganhar de presente, Isabel, hoje o jogo de sala. Então tem que ligar, não pode perder essa chance, é uma oportunidade única para você. Bom, tem que ligar agora que é para ganhar o jogo de sala se você fechar negócio. E é o Brasil inteiro que a Right Place atende. O Brasil inteiro, é isso aí. O Brasil inteiro, se você estiver lá, em qualquer lugar do Brasil, quer reformar sua casa, quer comprar sua casa própria, quer fazer sua casa de campo, liga aqui para São Paulo que Right Place atende o Brasil inteiro, né? É isso aí. Se quiser dar também um imóvel de presente para a mãe e para o pai que mora fora, não é verdade? Você já tem o seu imóvel, quer presentear? A Right Place também te ajuda. Ótimas soluções, tá vendo? Agora você tem que ligar, hein? Para não perder a promoção do jogo de sala hoje. 0 operadora 11 2142 9299. Obrigada, Isabel. Beijo. Bom, e eu tenho que lembrar você que hoje é 24 de março de 2005 e em 24 de março de 1820 nasceu
Fanny Crosby. Sabe quem foi ela? Ah, foi uma mulher maravilhosa. Ó, quando ela tinha 6 semanas de idade, ela ficou cega, porque ela teve uma infecção ocular que foi maltratada naquele tempo, né? Ainda não se sabia tudo que se sabe hoje. E dos 15 aos 23 anos, ela frequentou o Instituto de Deficientes Visuais de Nova York. E foi lá que ela se revelou uma poeta. Seus versos começaram a ser publicados em importantes jornais americanos. Depois vieram os livros, em 1844 até 1851. A partir de 1851, ela começou a escrever letras de música. E em 1864, letras para hinos religiosos. E se tornou ainda mais conhecida pela beleza dos seus versos gospel. Ela ficou super famosa como escritora de hinos religiosos, a Fanny Crosby. Ela morreu com 94 anos, em 12 de fevereiro de 1915, ela que nascera, como eu já disse, em 24 de março de 1820. E agora a gente vai, ó, com aquele intervalinho, mas nós voltamos já já, aqui pela Rede Mulher e Rede Família. Até já. Ainda hoje. Olá, você está procurando emprego? Pois é, a gente pode indicar para você o CIEE, a integração empresa-escola. Cada vez mais a forma de jovens, principalmente que têm tanta dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, poderem entrar. E por isso tudo, você não pode perder nunca o nosso programa, que também tem a dica da Luciana Sarkozy sobre a sua carreira. Estou te esperando com o Luiz Gonzaga Bertelli do CIEE, hoje e sempre aqui com você. Sua casa tá precisando de um liquidificador? Batedeira, cafeteira. Então vem pras Casas Bahia, que tá cheio de eletroportáteis. Tem tudo. E pra cuidar dos pessoais, então? A beleza. Tem chapinha, secador. Agora dá uma olhada nesses precinhos aí, ó. Batedeira Arno, inalador Inala Max ou liquidificador Valita por apenas R$19,80 mensais cada. Eu vou repetir, só R$19,80 mensais cada. Aproveite. Casas Bahia, maior variedade de eletroportáteis com o melhor preço. Neste domingo, todos os domingos, às 10h30 da manhã, programa Eliane Camargo, com muita música, roda de viola, alegria e descontração. E para apresentar esta festa e ter um dedinho de prosa com os artistas, Eliane Camargo, aqui na Rede Mulher, tudo o que você quer. Showfá da Marinho Móveis, o show da família brasileira, com muitos prêmios e divertidas brincadeiras. Aqui tem promoções incríveis e o novo quadro, Dicas de Decoração, onde você aprende a decorar brincando. Um programa diferente e alegre, onde quem faz a festa é o cliente. Assista ao programa Showfá, de segunda a sexta às 9 da manhã, quarta às 9 da noite e domingo às 7 da noite. Aqui na Rede Mulher. Não perca! A seguir, fique bem informado nos acontecimentos do Brasil e do mundo. As principais notícias do dia em um jornal de opinião. Uma equipe de jornalistas ligados em todos os acontecimentos. Adriana de Castro conduz um jornal inteligente e dinâmico, com matérias voltadas ao público feminino. Jornal da Rede Mulher, conteúdo e informação. Aqui na Rede Mulher, tudo o que você quer. Dr. Luciano Dibi, professor titular de estomatologia da Unip, coordenador do setor de reabilitação bucomaxilo da Unifesp, e doutora Alessandra Mazzoni, cirurgiã dentista especialista em dentística restauradora e estética e mestranda pela Unifesp, são os nossos convidados de hoje para conversar com você sobre a prevenção do câncer bucal. E estão aqui também no estúdio para participar da entrevista os estudantes de odontologia da Unisa, Fábio Carrion e Eleonora Scavassini. Muito obrigada pela presença. Bom, o doutor trouxe um montão de fotos aqui para a gente ver. Vamos ver, doutor, o senhor vai explicando para nós do que se trata? Vamos, com prazer. Então vamos lá, vamos mostrar aqui as fotos, que é para você já ter uma ideia de como é que as coisas rolam, né? E o que é perigoso e o que não é, né, doutor? Exatamente. Aqui nesse primeiro, a gente está vendo o que normalmente as pessoas acham que é uma boca,
que é apenas os dentes e a gengiva. Então, quando se fala em dentista, normalmente se pensa em dentes e gengiva. E essa é uma boca bastante saudável, com dentes bem arrumados, limpos, e a gengiva é bastante saudável. No entanto, a boca é mais do que isso. E a boca começa desde a parte externa, começando pelos lábios, começando pelo vermelhão do lábio, onde muitas coisas podem acontecer. E aí, como a própria doutora Alessandra falou, a exposição solar é um fato muito importante, porque sem a adequada proteção, o lábio, principalmente o inferior, vai sofrendo essa radiação solar e, com o tempo, desenvolve um problema que chama queilite solar, que pode até se transformar em câncer. Isso é muito importante porque, em termos de prevenção, se fala muito de prevenção de câncer de pele, com o uso do fator de proteção solar, mas o lábio deve ser incluído também. Aqui, já nos cantos da boca, problemas que são muito comuns em pessoas, principalmente que usam prótese dentária, e que às vezes essa dimensão da mordida não está adequada e vai fazendo essa irritaçãozinha no canto da boca. Isso é a presença de um fungo e deve ser tratado com medicamento específico. Agora, tudo isso pode virar câncer, doutor? Veja, este exemplo é um dos que pode virar câncer também. É um paciente bastante jovem, um paciente que é surfista, sempre exposto ao sol. E como se mostra aqui na figura, já se observa que há a formação de uma pequena manchinha acastanhada. Essa mancha acastanhada é algo que pode, com o passar do tempo, se transformar num câncer de lábio. Já aqueles outros casos, aquelas feridas por prótese e tudo mais, raramente se transformam em câncer. Nós temos mais aqui, isso aqui é uma ferida razoavelmente comum, principalmente em crianças que mordem o lábio, que usam um aparelho ortodôntico e que é uma pequena glândula salivar que está entupida, acumulando saliva. Isso é assim e raramente vai ter qualquer tipo de problema mais sério. Aqui, uma criança com uma alteração na articulação dentária, vejo que os dentes não estão bem posicionados, é um respirador bucal e toda a gengiva passa a ter também alterações que devem ser prevenidas e devem ser cuidadas com um bom tratamento. Outros aspectos, aqui um exemplo de uma lesão no palato, né, que é o céu da boca, uma lesão que é até sexualmente transmissível, então a importância de lembrar que na boca acontecem lesões de diferentes origens. Dentro do nosso universo aqui, outros ferimentos, aqui na mucosa da bochecha, uma lesão que é um nódulo causado por o hábito constante de mordiscar essa bochecha e com isso há o crescimento da lesão. E aqui, esse mesmo ato de mordiscar, algumas vezes começa a fazer uma descamação. E como se observa aqui na figura, observa-se uma formação dessas placas brancas que vão se destacando. Isso é importante porque já começa a mostrar que a mucosa está reagindo a esse estímulo constante. E com o passar do tempo, essas alterações, aqui por exemplo uma lesão causada por uma prótese, né, uma dentadura, que está traumatizando a área e esse ferimento pode, com o passar do tempo e submetido a outros fatores, como o cigarro, uma predisposição genética, fazer com que o paciente tenha até o aparecimento de um câncer. Tá certo. Agora, isso tudo não vai necessariamente virar câncer, né, doutor? Porque eu não quero, eu falo que não apavora ninguém. Eu acho que é muito importante isso de não apavorar ninguém. Porque se a pessoa se examinar, provavelmente 99% do que ela encontrar na boca não vai virar câncer. Não é? Exatamente. Mas aí tem esse risco do 1% que deve ser visto. Agora, se eu encontrar qualquer coisa que possa virar câncer, tem solução? Olha, o câncer de boca, na fase inicial, tem quase 100% de chance de cura. Oh, maravilha! Que beleza! Isso é uma ótima notícia, tá vendo? Mais uma razão para você, como a doutora Alessandra vive falando aqui para você nos nossos programas, vivendo no dentista, né? E assim, nesse caso especificamente, é um dos cânceres que tem o diagnóstico mais fácil. O próprio paciente faz o diagnóstico através do autoexame. Quer dizer, nenhum outro tipo de câncer é tão fácil, com exceção de câncer de pele. Então,
tem como prevenir, o paciente só precisa ficar atento, precisa fazer uma boa higiene bucal, olhar para a boca todos os dias, olhar para a bochecha, pesquisar, porque às vezes o paciente tem uma bolinha lá e nunca se deu conta que aquela bolinha não é normal, né? Então, nesses casos, quando ele tiver dúvida, aí realmente precisa procurar um dentista que tem que fazer parte da rotina, né? Mas 99% das bolinhas vai estar tudo bem, viu? É só tratar que cura, que não tem problema. Eu vou pedir para os nossos estudantes fazerem as suas perguntas, mas depois de ver mais um indicador de saúde. Vamos lá, Dedinho. Produtos MAN para a saúde bucal de seu filho são os melhores do mundo, da escova de dentes ao copinho. Saúde para o seu bebê, conforto para você. Fábio e Eleonora, alguma pergunta para nossa mesa? Bom, eu gostaria de saber do Dr. Luciano. Ele mostrou aqui várias injúrias causadas por próteses, as dentaduras. Eu gostaria de saber como é que a pessoa portadora de prótese que está assistindo lá na sua casa, se aquela prótese dela ainda é adequada para o uso dela e quais seriam os cuidados que ela poderia estar tomando para não causar nenhum problema. É uma pergunta muito boa. E normalmente quando as pessoas usam uma prótese total, elas acabam dizendo, estou livre do dentista, não preciso mais me cuidar. E esse é um erro muito importante, porque toda a mucosa deve continuar sendo cuidada. De forma geral, prótese não causa câncer, mas a prótese causa traumatismos e muitas vezes os pacientes vão se acostumando a esses traumatismos e eventualmente um tumor acontece e a pessoa não percebe porque ela está acostumada a esses traumatismos. Então, quem usa prótese deve primeiro lembrar que deve continuar fazendo a prevenção, deve continuar indo periodicamente ao dentista para fazer o exame da sua mucosa. Além disso, a higiene da boca e a higiene da prótese devem ser muito cuidadosas. E sempre que a prótese estiver não se adaptando mais adequadamente, ela deve procurar o dentista para fazer a correção. A gente deve imaginar que a prótese, ela se desgasta, mas não se adapta à mucosa. E a pessoa engorda, emagrece, fica mais velha e com isso vai fazer modificações que essa prótese não está preparada para se adaptar. Então, de tempos em tempos, essa manutenção tem que ser feita. Ok. Eleonora? Eu gostaria de saber por que no Brasil ainda não há uma campanha maciça de prevenção ao câncer bucal, como é no câncer de mama ou no câncer de próstata. É uma falta de observação do governo federal ou ainda a área científica, ou seja, os dentistas ainda não estão levando essa comunicação aos meios? Acho que o doutor Luciano pode responder essa pergunta. Eu acho que muita coisa tem mudado nos últimos anos. Hoje se fala muito mais de câncer de boca do que se falava no passado, mas mesmo no passado havia uma preocupação, pelo menos nos meios acadêmicos, de fazer alguma coisa por esse aspecto. Mas a disseminação da informação está indo aos poucos. Hoje já existe no cigarro lá que cigarro causa câncer de boca. Há 5, 10 anos atrás não tinha isso. Então algumas coisas estão mudando. Eu acho que os dentistas fazem muito sobre esse assunto, tem muito mais o que fazer, mas fazem muito. A participação das faculdades de odontologia, a participação dos grupos de estudo é muito importante. E eu acho que a gente não tem que esperar muito do governo, eu acho que a sociedade organizada tem muito o que fazer para isso. A gente está num programa como esse, discutindo esse assunto, já é a prova de que há interesse nesse tipo de assunto. É prevenção e é uma área em que a prevenção representa resultados muito palpáveis, muito melhores do que em outras áreas. E que com um investimento muito pequeno se consegue um resultado muito grande. Então, vocês estudantes devem estar envolvidos nisso. Hoje a odontologia se fala muito sobre estética e não há nada mais estético do que uma boca saudável, do que uma boca com prevenção. Então quem atua na área de câncer também está lutando por odontologia estética. E para completar o que o doutor está falando, eu acho que assim, a conscientização tem que partir dos profissionais.
porque a população só vai ser conscientizada a partir da gente, dos profissionais da área da saúde, dos estudantes e através das ações governamental. Por exemplo, o CRO tem algumas ações, o próprio congressão que a gente teve muito voltado para a área da prevenção do câncer de boca, mas isso tem que chegar até a população, que é o que o Dr. Luciano falou, a gente acaba se utilizando de programas como esse para poder conscientizar o público, né? Pois é, mas podia falar mais sobre isso mesmo. Eu acho que a Eleonora colocou bem, porque é uma coisa que a gente poderia estar falando mais, a mídia falar mais, da mesma maneira que fez com o câncer de mama, que até apavorou um pouco as mulheres com esse negócio, né? Sendo que a gente sabe que mulher morre muito mais de doença cardiovascular, de infarto, derrame, etc., do que de câncer de mama, né? Mas a gente tem isso na cabeça hoje em dia, o que não é ruim, no sentido de forçar mesmo uma prevenção maior. Podia acontecer também nessa área odontológica. Mas você sabe que já tem muita gente imitando a gente aqui no Saúde Feminina, você sabe, né? Sei, eu já tem um montão de programa feminino de manhã botando dentista doidado, não tinha dentista antes, nós começamos, veio todo mundo atrás. Parabéns para todos os nossos programas concorrentes, né? Porque acharam o caminho das pedras também. Agora, doutora, a gente tem dados sobre a incidência desse câncer no Brasil? Olha, eu estava lendo um dado do INCA de que, eu acho que até um reflexo dessa nossa conscientização, uma média de 10 mil casos de câncer de boca são diagnosticados por ano, mas eles estão prevendo para 2005 14 mil. Não significa que tem mais casos de câncer, significa que a população está procurando mais os profissionais da saúde e daí eles podem ser diagnosticados e tratados corretamente. Agora, o que eu acho importante, além de falar de números, é a gente saber que tem tratamento, até o Dr. Luciano tem algumas fotos de uma reabilitação que é uma coisa extremamente nova, que eu acho que melhora a qualidade de vida do paciente, que é a parte do uso dos implantes, quando o paciente realmente chegou num estágio muito avançado e precisou fazer uma ressecção do órgão e, enfim, precisa de uma reabilitação. Você poderia estar mostrando algumas fotos, doutor? Com prazer. Isso acho que também é uma informação que mesmo as pessoas que têm um diagnóstico de câncer não devem considerar que estão no fim da linha. Mesmo casos diagnosticados em fases mais avançadas, como a gente vê esse garoto, é possível que um tratamento seja feito e que ao final desse tratamento, com uma reabilitação completa, em que se repôs inclusive os próprios dentes, ele continua sorrindo. Isso de verdade é uma forma de preservar a saúde, recuperar a condição de qualidade de vida, que é o que todos nós estamos envolvidos. Essas reabilitações podem surgir em áreas outras da face, por exemplo, como aqui uma pessoa que perdeu a orelha, e que, com um trabalho realizado com os implantes ósseo-integrados, pode ter essa recuperação com próteses feitas em silicone que proporcionam ao paciente uma condição bastante normal, uma condição em que no convívio social ele praticamente não vai perceber nada, como aqui se vê com a sua qualidade de vida, dignidade recuperadas. Acho que essa é uma mensagem importante de que mesmo com a doença é possível lutar por um tratamento adequado e boas condições de vida. Agora, a gente encontra um tratamento adequado para esse tipo de problema na saúde pública também? Encontra, mas há muitas instituições públicas que proporcionam esse tratamento, mas há ainda uma lacuna de vagas muito grande. A espera por tratamento, às vezes, é injustificável. Tá certo. Mais alguma pergunta ou comentário dos nossos estudantes? Bom, queria saber como é que o doutor vê a recusa dos planos de saúde em aceitar, enfim, que o dentista peça um exame complementar, como um exame de sangue ou coisa assim. Como ele vê a recusa desses planos em estar se recusando a reembolsar esses pacientes ou pagar o seu exame, colocando o dentista muitas vezes na situação de ter que pedir, encaminhá-lo ao médico, para que esse médico por fim possa fazer a receita e por fim o paciente possa ser reembolsado, uma vez que o exame complementar é totalmente necessário para que se faça um bom diagnóstico. Esse é um problema muito grave que deve ser corrigido muito rapidamente. Os planos de saúde devem autorizar que os dentistas, porque eles são profissionais da saúde e completamente
capacitados para realizar esse tratamento. Ok, quero agradecer muito a presença do Dr. Luciano Dibi, da doutora Alessandra Mazzoni, dos estudantes de odontologia da Unisa, Fábio Carrion e Eleonora Scavacini. Muito obrigada pela presença, obrigada a você pela atenção, e eu lembro a você que amanhã, no meio do feriado, nós vamos falar sobre uma coisa mais levinha, né? Problemas nos cabelos, e você não pode perder. Fique agora com o Jornal da Rede Mulher e a Adriana de Castro. Tchau, até amanhã. Rede Mulher.